Uma nova movimentação no cenário jurídico acabou de chamar a atenção em todo o país. Nos bastidores, começaram a circular informações sobre uma possível mudança de rumo em um dos casos mais comentados do Brasil. Isso já está provocando reação imediata. Se isso se confirmar, não é só mais uma decisão. Pode ter impacto direto no cenário político, na percepção pública e nos próximos passos que podem ser tomados. Agora eu te pergunto, o que realmente está sendo analisado nesse caso e o que pode mudar a partir disso agora? Já deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe, porque aqui você acompanha cada atualização em primeira mão. E fica até o final, porque tem um detalhe que pode mudar completamente a forma de enxergar tudo isso. Ok, o veto da dosimetria foi derrubado. Foi uma gigantesca vitória para nós. Centenas, milhares de famílias dormiram naquela noite e estão dormindo de lá até hoje, mais felizes, sabendo que o sofrimento está prestes a acabar. Mas qual é o próximo passo? Você tem que entender que não é uma redução automática. Não é simplesmente porque o veto foi derrubado. O Congresso ainda vai ter que promulgar essa lei. E o Lula falou que não vai participar, obviamente. O próximo passo é as defesas daqueles que estão presos injustamente, dos inocentes, dos prisioneiros políticos, já entrarem na justiça pedindo a redução de pena, levando em consideração a derrubada do veto. Se tem uma coisa que eu sei que o Moraes vai fazer, vai ser enrolar isso o máximo que ele puder. Ele vai enrolar, porque é aquela maldade, né? Ele quer ver essas pessoas sofrendo. Nós vamos ter que continuar trabalhando na mobilização, tanto nas redes sociais, e se necessário for, ir para as ruas. É uma conversa que a gente vai ter na oposição, porque o que a gente não pode aceitar é que o Moraes use isso como uma espécie de barganha, ou simplesmente para satisfazer a sua necessidade de destruir pessoas e fazer maldade. Mas a notícia boa é que já tem advogados de defesa já entrando na justiça pedindo essa redução de pena, e uma das primeiras foi a Débora do Batom. 40, estamos de volta. Um bom dia para você. O Supremo Tribunal Federal começou a receber pedidos de redução de pena de condenados pelos atos de 8 de janeiro. Essa revisão acontece depois da derrubada do veto ao projeto da dosimetria pelo Congresso Nacional. Gabriela Veras, ao vivo conosco, traz mais informações a respeito do assunto. Oi, Estevão. Pois é, depois de o Congresso Nacional ter derrubado o veto presidencial que barrava o PL da dosimetria, a gente já recebe aí algumas informações de réus, né, que foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal, acionando a Justiça, acionando o próprio Supremo Tribunal Federal e também as defesas para que haja a diminuição das penas embasado aí nessa nova questão aprovada pelo Congresso Nacional. É o caso, por exemplo, da Débora Rodrigues, que ficou conhecido como Débora do Batom. Ela foi condenada, né, depois de ter participado dos atos do 8 de janeiro. Ela chegou a ser flagrada escrevendo na estátua em frente ao STF, perdeu o mané de batom, e em petição protocolada no Supremo Tribunal Federal, os advogados de defesa afirmam que a mudança na lei da dosimetria é mais benéfica à ré e deve ser aplicada ao caso, com readequação da condenação e possibilidade de progressão de regime, que é exatamente o que prevê o PL da dosimetria. Não necessariamente há um cálculo adicional de penas, né, de anos aí para os condenados pelos atos do 8 de janeiro, somente fazendo valer a pena mais grave pelo crime que foi cometido. Mas a gente relembra o trâmite, né, depois de o Congresso Nacional ter derrubado esse veto presidencial em uma sessão tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. Ainda precisa ser feita a promulgação. Caso isso não aconteça por parte da Presidência da República, caberá, portanto, à Presidência do Senado Federal, Vice-Presidência do Senado Federal, ou seja, né, Davi Alcolumbre. Depois de promulgada, esse texto deve ser aí publicado no Diário Oficial da União, se tornando assim lei. Os próximos passos com relação a isso é esse movimento que a gente já está vendo das defesas dos réus a partir de agora, de acionar, de fato, o Supremo Tribunal Federal para que haja a diminuição das penas que foram anteriormente impostas. Mas essa novela não deve acabar por aí, viu, Estevão? Ainda há alguns passos, né? Existem alguns passos que a Presidência da República, que o Governo Federal pode adotar, inclusive acionando o Supremo Tribunal Federal para questionar a constitucionalidade dessa lei que foi, portanto, aprovada no Congresso Nacional. O que é um absurdo, né? Perderam, foram derrotados e mais uma vez, é aquilo que o Brasil já não aguenta mais. Não consegue articular no Congresso com os representantes eleitos, senadores e deputados federais, e aí o que sobra para eles fazerem? Governar junto com o STF. Essa parceria Lula e STF. Agora vai Lula de novo no STF para tentar impedir que essas pessoas inocentes sejam libertadas. Depois do veto presidencial ter sido derrubado, diversos pontos podem ser questionados através da Advocacia Geral da União, que é quem representa, digamos assim, juridicamente o governo federal. Entre esses pontos, que é o Messias. Então preste atenção, a pessoa que vai fazer a peça para impedir que os prisioneiros políticos sejam libertados, sabe quem é? Vai ser o próprio Messias, que
por pouco não entra no STF. O fato de que essa lei foi aprovada, né, promulgada e devidamente publicada no Diário Oficial da União com a intenção, né, de beneficiar grupos ali específicos. Então, tudo isso pode ser questionado pelo governo federal a partir de agora. Aí a gente vai acompanhar qual será aí o posicionamento do governo federal. A gente relembra que esse PL da dosimetria inclusive pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi condenado a mais de 27 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal. A pena dele foi, digamos assim, aumentada pelo Supremo Tribunal Federal, os ministros entenderem que ele era líder da organização criminosa que invadiu, depredou, né, assédios dos três poderes, que organizou também... Aí nós vamos ver aquela merda toda que você sempre fala que ninguém acredita mais. Então, assim, as defesas dos prisioneiros políticos já tem que começar a acionar o STF repetindo a redução de pena. A gente vai trabalhar para que essa lei seja promulgada o mais rápido possível. Ela tem que ser promulgada essa semana, no mais tardar na próxima semana. Isso não pode esperar. Já chega, já foi uma luta. Nossa, só de lembrar o que a gente teve que fazer, foi uma luta tão absurda para poder fazer isso acontecer. Foi 2 anos. 2 anos. Essa semana eles querem, por exemplo... suspender o mandato de 3 pessoas porque a gente fez aquela ocupação da mesa diretora no plenário, lembra? Pedindo para que fosse pautado o PL da dosimetria. Nossa Senhora. Cara. Agora, eu acho o seguinte, Moraes vai fazer disso daí um estardalhaço, vai demorar, vai fingir que está cheio de processos para resolver. Mas lembrando, Moraes é um cara que faz, acho que, 120 decisões por dia. Não é possível que ele não consiga chegar nas decisões dos prisioneiros políticos, né? Então, se não puder, a gente vai ter que ir para a rua mesmo, nós vamos ter que fazer mais mobilização. Mas lembre-se, vai acabar, cara. Esse ano acaba isso tudo. Nós vamos fazer essa eleição, nós vamos eleger os nossos senadores e nós vamos eleger o presidente da República. Foque nos senadores do seu estado. Ajude os senadores do seu estado a vencer e a gente fazer a maioria no Senado. Porque com a maioria no Senado, a gente renova o STF. A gente apurou que já durante a votação ali da derrubada do veto do presidente Lula, os senadores e deputados já tinham recebido um recado dos ministros da Suprema Corte, em especial do ministro Gilmar Mendes e do ministro Alexandre de Moraes, de que se fosse votado essa derrubada do veto e ficasse o texto com a redação que estava, o Supremo não iria interferir ou barrar ou judicializar, mesmo que houvesse ações, né? A gente sabe que tem uma ação do PSOL arguindo pela inconstitucionalidade da forma como foi feita a votação e também o texto, mas o humor dentro do STF é de deixar como está. Até porque esse texto foi negociado lá no começo, até pelo deputado Paulinho da Força, que não foi escolhido relator por acaso, ele foi escolhido relator porque ele é próximo do ministro Alexandre de Moraes. A gente até viu, eles filmaram reuniões e telefonemas que eles fizeram na época com o deputado Aécio Neves, também participou, Michel Temer, olha, estamos aqui conversando para tentar chegar num acordo. E esse texto teve o aval do ministro Alexandre de Moraes, que afinal é quem importa nesse caso, porque ele é o relator da trama golpista. Então, o que acontece a partir da votação da derrubada desse veto? Uma vez que for sancionado o texto do projeto, quando ele passar a valer, as defesas dos réus têm que, cada uma delas, entrar com um pedido para que a pena seja adequada, a dosimetria seja feita para encaixar na nova regra. E quem vai opinar caso a caso sobre isso é o ministro Alexandre de Moraes. Então, se você faz um voto e você derruba o texto e coloca o texto em termos que ele não concorde, você começa uma nova guerra. E todo mundo sabia disso, né? Se ele resolve derrubar as dosimetrias, vai começar uma nova guerra. Não quer dizer que ele vai aceitar todas, a gente vai ter que ver caso a caso o que vai ser decidido pelo ministro Alexandre de Moraes a partir da provocação de cada defesa. Mas o fato é, inconstitucionalidade, derrubar, dizer que está havendo uma afronta às decisões do Executivo, tudo isso que a gente discutiu aqui na semana passada, vocês mais que eu acho que eu não estava aqui nesse programa específico, tudo isso vai ficar de lado. Embora muita gente no Supremo considere que o Congresso realmente passou por cima de decisões tomadas num julgamento que foi outro dia, né? Então, isso está ficando de lado em nome de uma negociação maior
esse projeto, quando ele foi feito lá atrás pelo Paulinho da Força, era já numa situação em que o Supremo estava sendo muito questionado, tinha votação de projeto relativo à decisão monocrática de juiz, tinha já alguma discussão sobre a abertura de CPI para investigar ministros do Supremo, pedidos de impeachment chegando, já se desenhava esse tsunami que veio depois até com o caso Master. Então, tudo isso foi decidido para tentar baixar a temperatura. E aí, é como se diz, é uma anistia light, e que vai caber a essa pessoa, e principalmente a esse ministro, que é o Alexandre de Moraes, que já deu aval. Então, em relação a isso, não há grande preocupação do Congresso de ter algum revés e tal. E aí vai caber, vamos ter que ver o principal, que todo mundo quer saber, o que vai acontecer com a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso e tem uma condenação de 27 anos pendente aí, né? Se a semana passada foi maravilhosa, essa semana, logo na segunda-feira, já dá sinais de que ela pode ser até melhor. Saiu uma matéria agora falando exatamente qual foi a reação do Lula quando ele descobriu que o indicado dele tinha sido negado no STF pela primeira vez em 140 anos. Como vocês sabem, foi a maior derrota que um presidente da República já sofreu enquanto no cargo. Lula é hoje visto em Brasília como um ex-presidente no mandato, tá? Mas vamos lá. Qual foi a reação do Lula? Lula saiu xingando Alcolumbre e um monte de gente de filho da puta. Cara, a imprensa soltar isso, eu acho isso maravilhoso. Isso aqui é uma pérola, cara. Isso aqui tem que ser feito uma moldura. Lula é aconselhado a adiar indicações ao STF e dispara. Filhos da... Após a derrota de Messias, Lula cobra a atuação de aliados e é orientado a adiar a escolha para o Supremo. Por quê? Tem uns aliados do Lula que até que são meio inteligentes, que estão falando assim, meu irmão, você não tá entendendo. Se você indicar outra pessoa agora, você vai sofrer outra derrota e você não sobrevive. Eu já acho difícil sobreviver a essa. Mas ir de novo, outro round com o STF, com o Congresso, com o povo brasileiro e sofrer mais uma derrota, eu não sei, cara, mas talvez seria até bom que o Lula indicasse mesmo. Mas vamos ler a matéria. O presidente Lula tem sido aconselhado a aguardar a temperatura política diminuir antes de enviar novo nome para o Supremo. Se ele vai seguir o conselho, ninguém arrisca dizer. Em conversas com ministros do Judiciário na última semana, Lula chamou de filhos da... quem mais articulou para derrubar a indicação de Jorge Messias. Quem que ele tá xingando aí na cabeça dele? Ó? Ele tá xingando o Moraes, ele tá xingando o Flávio Dino, ele tá xingando o Alcolumbre, todos eles são filhos da... né? E sua irritação se estende a todos que assistiram ao desfecho sem reagir. Quem? O próprio povo dele. Jacques Wagner, eu acho até que o Jacques Wagner, que é líder dele, votou contra o Messias. A lista de descontentamento inclui o ministro da Justiça, Wellington César, que assumiu o cargo em janeiro em substituição a Ricardo Lewandowski. César saiu desgastado do episódio por atuar de forma retraída na defesa do nome de Messias. Da mesma forma como comanda a pasta. Então que ele já comanda a pasta de forma retraída também. Indicado pelo PT da Bahia, o ministro pode perder o cargo para Messias, como forma de retaliação. Caso isso ocorra, será a terceira troca promovida por Lula no ministério, que já foi de Flávio Dino e Lewandowski à frente. Agora vamos lá. O que o Lula está cogitando fazer agora? Ele está revoltado, cara. Assim, ele está puto mesmo, a ponto de xingar as pessoas. Ele está xingando o presidente do Congresso de filho da... Que maravilha. O Messias acaba de sair rejeitado pelo Brasil. 71% das menções da internet foram contra ele. Estou soluçando. A população se mobilizou contra ele. O Congresso rejeitou o cara. Veio à tona o fato dele ser abortista, defensor de criminoso, censurador. Assim, um doido. Aí o que o Lula vai fazer? Lula quer colocar ele como ministro da Justiça. Lula, faça isso, irmão. Eu acho que você tem que fazer isso o mais rápido possível. Pega o cara que acabou de sair como uma das pessoas mais rejeitadas do Brasil. O Brasil está vibrando, celebrando que ele foi rejeitado. Pega um cara que está ali rejeitado porque as qualidades dele são nulas e bota ele no Ministério da Justiça. É a melhor coisa que você faz, Lula. É isso mesmo. Eu concordo, Lula, você tem que tomar decisões importantes assim, com sangue quente. Não fica escutando aliados, não. Você tem que estar com o sangue fervendo, sangue quente, vai lá e coloca o Messias no Ministério da Justiça. Isso vai ser muito bom para sua campanha. Isso é muito bom. Vai mostrar que você é um cara que está realmente lutando contra o crime organizado. Sabe como que você vai lutar contra o crime organizado? Como contra a corrupção? Colocando no Ministério da Justiça um cara que protegeu os ladrões do INSS, que protegeu os esquemas de corrupção dos bandidos dos velhinhos, que protegeu o seu irmão bandido.
Eu acho essa uma ideia maravilhosa, Lula. Eu vou fazer um placar pedindo, vamos todo mundo votar a favor do Lula, colocar o Messias como ministro da Justiça. Ótimo. Enquanto isso, fique aí xingando o povo de filha da puta, porque é assim que você vai vencer a eleição. Vamos falar sobre o caso Master. A Polícia Federal tenta fechar uma lista com nomes de autoridades com foro privilegiado que podem estar envolvidas de alguma forma com o caso. É uma apuração do nosso analista de segurança pública, Eli Jonas Maia, que está chegando com mais informações para a gente e os detalhes sobre essa estratégia da PF. Conta tudo para a gente então, Eli Jonas. Bom dia. Oi, Carol, ótimo dia para você, ótima semana para quem está acompanhando a gente. Esse foi um pedido, uma cobrança do ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal para a equipe de investigação da Polícia Federal, para saber quem são as autoridades com foro privilegiado ou foro por prerrogativa de função que estão dentro do inquérito do Master, investigado pela Polícia Federal aqui em Brasília e também aí em São Paulo. O que já há neste momento dentro dessa força-tarefa montada pela Polícia Federal para fazer esse levantamento são algumas citações de que seriam alguns deputados federais, senadores, um governador e também alguns ministros da Suprema Corte. Seriam, que eu digo, porque a PF ainda não tem elementos para comprovar que essas mensagens do Daniel Vorcaro com a então noiva Marta Graff realmente são dessas pessoas que seriam citadas. Por isso que há esse levantamento, esse trabalho intensificado da Polícia Federal para fechar essa relação. E como que a PF está trabalhando para fechar esse levantamento que foi cobrado pelo ministro André Mendonça, com base também nos celulares apreendidos com Daniel Vorcaro. Foram 8 desde o fim do ano passado. 2 já foram periciados e há ainda outros 6 começaram a ser analisados pela Polícia Federal. Mensagens, e-mails e também trocas de fotos estão sendo analisadas pela Polícia Federal para saber se há de fato relações com alguns políticos. Mas na avaliação de alguns investigadores da Polícia Federal também, Carol, apenas estar em festas, encontros na casa, jantares na casa do Daniel Vorcaro, como a gente já citou aqui também durante o Novo Dia, não significa um conluio, em tese, com as fraudes bilionárias do Banco Master. Por isso que precisa avançar ainda mais nessa investigação e a PF está fazendo esse relatório informativo. Outro ponto também que pode e deve ajudar bastante a Polícia Federal nesse quebra-cabeça dessas pessoas com foro privilegiado é justamente a delação do Daniel Vorcaro. Há uma expectativa já apontada aí pela defesa dele, de que ele vai entregar nesta semana a proposta de delação premiada com alguns personagens e também anexos à Polícia Federal. Também há uma outra que não se pode esquecer, que é do Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, que foi preso pela Polícia Federal na 4ª fase da operação e está tentando também uma colaboração premiada. A defesa dele já informou ao Supremo Tribunal Federal que ele quer colaborar com as investigações e pediu uma transferência. Então, tudo isso montando um quebra-cabeça, a PF está tentando colocar as peças-chave no seu local para enviar um relatório ao gabinete do ministro André Mendonça. E por que isso é importante? Porque com base nesses nomes, ou caso a PF não consiga fechar esses nomes, o caso pode sair do Supremo Tribunal Federal. O caso só está na Suprema Corte por algumas citações a alguns políticos com foro privilegiado, justamente para evitar uma possível anulação do caso se não correr esse processo na instância necessária, na instância responsável, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, a PF, finalizando esse relatório, envia ao Supremo Tribunal Federal e o ministro André Mendonça decide se todo o caso Master continua sob a sua relatoria ou se envia alguma outra parte para uma instância inferior. Como, vale lembrar muito bem, a primeira fase dessa operação da Compliance Zero estava aqui em Brasília, na Justiça Federal e não no Supremo Tribunal Federal. E a última informação também nessa apuração que a gente traz aqui é que um dos inquéritos do Banco Master tem o prazo final até 18 de maio da semana que vem, mas a PF já planeja aí um novo pedido para prorrogar também esse caso aqui de Brasília. Carol, tantos elementos, a gente vai atualizando aqui para quem está acompanhando a gente. Observar então o pedido do ministro André Mendonça, ele que é o relator do caso Master no Supremo Tribunal Federal. Ele, Jonas Maia, já trazendo para a gente essa apuração. Fux vota para anular condenação de mulher pelo 8 de janeiro. Ministro concordou com o pedido de revisão criminal que serve para reanalisar ações já concluídas. O ministro Luiz Fux, do STF, votou para anular a condenação de uma mulher condenada pelos atos golpistas do 8 de janeiro. O voto de Fux foi apresentado na sexta-feira em uma revisão criminal, instrumento utilizado para reanalisar condenações, mesmo quando não há mais recursos possíveis.
O ministro considera que o STF não deveria ter analisado o caso em que, por isso, todos os atos devem ser anulados. Caso essa tese não prevaleça, defende que Dirce Rogério seja condenada apenas por deteriorização do patrimônio tombado. Apesar do posicionamento, já há maioria para rejeitar o pedido e manter o resultado. Dirce Rogério foi condenado a 16 anos e 6 meses de prisão pelo plenário do STF em fevereiro de 2024. Na época, Fux fez parte da maioria que seguiu o voto do relator Alexandre de Moraes. Ainda em 2024, um recurso contra a condenação foi rejeitado por unanimidade. No fim do ano passado, a defesa de Rogério apresentou um pedido de revisão criminal. Esse tipo de ação permite reavaliar uma condenação, mas apenas em 3 casos específicos: quando a sentença tiver sido contrária à lei ou às evidências, quando tiverem sido utilizados depoimentos ou documentos falsos, ou quando surgirem novas provas. O relator ministro Dias Toffoli rejeitou o pedido, mas os advogados apresentaram um recurso que está sendo analisado agora pelo plenário. No ano passado, 5 ministros já haviam votado para manter a decisão de Toffoli. Fux pedia vista e apresentou agora seu voto favorável. Para o ministro, o comportamento de turbas desordenadas ou iniciativas imparsas, despidas de organização e articulação mínimas, não qualificaria uma tentativa de golpe de Estado. Tá então o ministro Luiz Fux pedindo a anulação total das condenações pelo 8 de janeiro, porque o Brasil e o mundo acompanham de perto a farsa que foi essa condenação para utilizar como perseguição política aqui no Brasil. Lembrando vocês que a gente precisa de muito mais do que foi aprovado no Congresso. A gente precisa de anistia ampla, geral e restrita para o Brasil voltar à normalidade e também, é claro, o impeachment daqueles que estragaram a nação brasileira. Mais uma informação na sua tela. SAD diz que aliados estão pedindo para Lula defender mandato para ministros do STF como pauta eleitoral. Todo mundo agora vai começar a bater no STF. Junto dessa apuração toda para não deixar passar, que é o seguinte: quando eu falo desse discurso que a turma do governo quer tentar aproveitar e surfar, tem uma defesa para que o presidente Lula comece a falar do sistema, inclua o Supremo e tal. Como eles acham que o presidente não vai conseguir, porque tem muita relação interna ali no Supremo, que tem uma saída que seria defender mandato para ministro do Supremo. Isso é uma discussão muito antiga. O próprio Flávio Dino, quando era deputado em 2009, já veio aqui uma vez, a gente já falou sobre isso, quando ele era ministro da Justiça, defendeu, acho que era mandato de 11 anos, uma coisa assim. E aí agora essa conversa foi retomada, porque a visão do governo é a óbvia, de que o Supremo virou uma pauta eleitoral, então você precisa ter uma resposta para isso, uma espécie de vacina. Então isso está sendo discutido nos bastidores. Tá aí, meus amigos, a gente vai ver então Lula da Silva agora começar a bater na Suprema Corte, porque é aquilo, quem bater no STF ganha voto. Mais uma informação bombástica na sua tela, grave. Lula está considerando indicar Simone Tebet para a nova vaga no Supremo Tribunal Federal. Imagine só, Simone Tebet, ministra do STF. Meus amigos, que país é esse? Tomara que Davi Alcolumbre não deixe isso acontecer também, porque seria mesma coisa que Jorge Messias, mais um que vai atrapalhar a nação brasileira. Pedir para vocês deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar essas informações nas suas redes sociais. A gente volta ainda hoje com mais informações.